Olá, meus amigos e irmãos que nos acompanham no canal do YouTube. Nós vamos aqui para mais um Momento Reflexão. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre a narrativa contada pelo Senhor Jesus lá em Lucas, capítulo 16, versículo 19, sobre o rico e o mendigo. Vamos lá? Irmãos, essa narrativa, ela é muito interessante, certo? O Senhor Jesus, um pouco antes dessa narrativa, certo? Se você for ver lá o contexto, ele vai estar falando sobre uma parábola e logo no final nós vamos verificar, o Dr. Lucas vai nos informar que alguns fariseus estavam ouvindo o Senhor Jesus. E é dito que os fariseus, eles eram avarentos ou amantes do dinheiro, aqueles que se preocupavam só com as coisas terrenas, com o dinheiro e tudo mais, certo? Então, nesse contexto, o Senhor Jesus vai e entra com essa narrativa, ok? Há uma grande discussão entre os teólogos, entre os estudiosos, esse não é o nosso caso, nós vamos falar sobre isso, sobre se realmente essa narrativa contada pelo Senhor Jesus Cristo é uma parábola ou realmente é só uma narrativa, um fato real que aconteceu, ok? Mas esse não é o ponto que nós vamos tratar, levando em consideração que parábola eram essas histórias contadas pelo Senhor Jesus, certo? Que trazia algo real que acontecia no dia a dia, lá na época dele contava uma história fictícia, mas com parâmetros reais e que trazia uma realidade espiritual, tá certo? Era mais ou menos isso que era uma parábola. Então Jesus, se você for observar, ele sempre usava o contexto da época, do dia a dia, certo? E ele trazia uma história para comparar, certo? Para trazer ensinamentos espirituais. Muito interessante, então, a parábola. Porém, né, o que é dito é que nas parábolas, ou nas parábolas que o Senhor Jesus Cristo conta, não podemos ver o nome, a nomenclatura dessas pessoas. Sempre o Senhor Jesus conta, mas nenhuma tem nome. No caso aqui dessa narrativa do rico e de Lázaro, o Senhor Jesus Cristo então nomeou, certo, este homem que era o pobre que ficava lá à porta do rico, chamado Lázaro. O que acontece, irmãos, que tinha esses dois homens, certo? O rico, ele se regalava, ele comia, bebia, se esbanjava nos seus prazeres, e o pobre, Lázaro, ficava lá à porta da sua casa. Aquele homem era cheio de feridas, os cães vinham lamber-lhe as feridas, até algumas traduções dizem as úlceras, né? Os cães lambiam-os ali. E o que acontece é que os dois morrem. O rico foi sepultado e Lázaro foi levado pelos anjos para o seio do pai Abraão. Então vamos lá. O que é contado nessa narrativa é que quando eles chegam lá, certo, diante do Senhor, o rico ele vai para um lugar de tormento e Lázaro vai para o seio do pai Abraão, ou vai para o céu, uma representação de que ele está no céu, ok? Em paz. E o rico está em tormentos, está em chamas, e ele olha e ele vê Lázaro no seio do pai Abraão. Irmãos, nós podemos ver aqui nessa história contada pelo Senhor Jesus, nessa narrativa, a primeira aplicação. Parece que aqui ele conhece o mendigo, né? Parece que do inferno ele vê quem está no céu. E ele diz que está em tormentos. E ele pede que pelo menos Lázaro molhe, pegue uma ponta, uma gota d'água e molhe na sua língua, porque ele está ali em tormentos. Esse é o pedido que ele faz. E é dito, né, ali na narrativa, que nem Lázaro pode passar para o lado de lá e nem quem está do lado de lá, no inferno, pode passar para o lado de cá. Ok? Então nós podemos trazer aqui nossa segunda aplicação. O estado do ser humano, vamos dizer assim, após a morte, pós-morte, ele é definitivo, irmãos. Certo? Não tem esse negócio de, morreu, mas eu sei que talvez aí haja um purgatório, vai ser purgado os meus pecados, as pessoas vão ficar em oração por mim. Não existe isso, ok? Então aquele negócio de fazer uma missa depois de 7 dias para que
os familiares rezem pela alma daquele seu ente querido, para que ele possa sair do purgatório e ir para o céu, não existe. De acordo com essa narrativa, é definitivo, ou é céu ou é inferno. Só há dois lugares para irmos após a morte, o céu ou o inferno. E aí Lázaro vê que não tem condições de ser acalentado e ele lembra dos seus familiares. Ele diz: pelo menos peça para Lázaro ir lá na minha casa. Eu tenho 5 irmãos e se ele falar aos meus irmãos, pode ser que os meus irmãos não venham para cá. E aí é dito para ele: ó, lá tem os profetas, lá tem a lei, ou seja, tem a palavra de Deus. No caso, né, na época, tinha um Antigo Testamento. Mesmo que Lázaro vá lá descer, ele não vai persuadir os seus irmãos para que eles realmente se convertam, vamos dizer assim. Então, irmãos, nós podemos ver aqui outra aplicação, que nós devemos crer no Senhor Jesus, nós devemos crer através da revelação da palavra de Deus. Ainda que alguém ressuscite dentre os mortos, aqui ele está falando de uma pessoa reencarnar, né? Como alguns creem, em algumas religiões creem que uma pessoa pode morrer, pode reencarnar em outro corpo aqui e tal. Isso tudo é balela, irmãos. Nós podemos ver e verificar o estado definitivo do ser humano pós-morte. O céu ou inferno está definido. E para isso, irmãos, nós podemos ver que o que nós devemos buscar aqui para herdar os céus por herança é a revelação da palavra de Deus, é estudar as Escrituras, é crer na Bíblia pela fé, é crer no sacrifício de Jesus Cristo, o único mediador entre nós e o nosso Deus, reconhecer Cristo como único e suficiente Salvador de nossas vidas. Aí sim, nós herdaremos os céus por herança. Irmãos, nosso tempo é curto, já passei aqui do tempo, então em outra oportunidade nós temos muitas aplicações para trazer sobre essa narrativa. Mas fica aqui, então, essa palavra de reflexão. Irmãos, vamos buscar a palavra de Deus. Não vamos fazer como os fariseus, de estarmos aqui olhando somente para as coisas do mundo, as riquezas, as coisas que nos atraem. Mas devemos sim olhar para o alvo, Cristo Jesus, para que possamos um dia herdar o lar celestial que o Senhor Jesus Cristo disse que foi preparado para nós. Amém? Tenham todos aí e fiquem na paz do Senhor Jesus.